Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast DNA, que é uma entrevista com alunos e alunas do DNA da improvisação que chegaram a improvisar sem pensar em escalas, utilizando as técnicas do método DNA da improvisação. E essa entrevista de hoje, ela é especial porque ela faz parte de uma série de aquecimento para a semana O Mapa da Improvisação na Guitarra, que é um evento que vai acontecer entre os dias 21 e 27 de agosto. Esse evento é 100% online e gratuito. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho para você improvisar sem pensar em escalas na guitarra. E para você participar, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tem um link para você clicar, se cadastrar e participar gratuitamente. E hoje a entrevista é com o Otoniel de Souza Lima. Segue aí. Alô, Tony, tudo bom com você? Bem, Thiago, beleza pura. E você? Tudo tranquilo. Me diz aí de que cidade você está falando, me diz seu nome e de que cidade você está falando. Ó, sou o Otoniel de Souza e hoje eu estou falando de Rio das Ostras, RJ também, cidade mais bonita do Brasil. Depois de Friburgo, claro. Ah, é verdade. É verdade. Você morou em Friburgo também. Eu te Morei, conheci cara. em Friburgo, mas você não é você é de onde? Fala de onde você Sou é. natural da Bahia, cara, Natural. exatamente Lagoinhas, Bahia, perto de Feira de Santana, Alagoinhas. isso aí, aquela Show de região. bola. Alagoinhas, Bahia. Fica perto de Feira de Santana? Feira de Santana, é a cidade, a metrópole mais perto ali é Feira. Entendi. Show de bola. Tony, e eu preciso te fazer a pergunta mais importante desse podcast aqui, dessa entrevista, que é: Vamos lá. você hoje consegue improvisar sem ficar pensando em escalas? Com certeza, Tiaguinho. A ideia, como eu te falei, de conseguir antecipar o acorde, já provou para mim mesmo isso, cara. Já estão na minha mente, entendeu? Já estão fluindo, cara. Consigo desenvolver as ideias em cima dos acordes de referência, com o desenho dos mapas ali e as matrizes, tudo junto. Cara, tá rolando. Maravilhoso. Então vamos lá, me conta aí, como é que você. Vamos começar do início, né? Me conta aí, Bom, como é que você me conheceu? cara, eu te conheci através de Osiel Lourenço. Ah, Osiel Lourenço, garoto, Oziel. Na época que você morou em Friburgo, né? exatamente Não tinha 2015. DNA, não tinha nada. Não tinha Quanto tempo nada. tem isso? Tem o quê? Tem 10 anos esse negócio. Não, não É, chega a 10, não. vai Mas chegar a quase. 10 anos. Daqui a pouco chega a 10 anos aí. Foi em 2015 para 16 aí. Viu? Mas faz 10 assim, no total de tempo que eu já ouvia falar de você. Entendeu? Uhum. Tailon, Osiel, teve o Lucas, do Som da Vida, que fez uma aula com você ali também, o Anderson, do Som da Vida. O pessoal Uhum. já vinha, né, me falando de você, todo mundo. Antes eu vou me mostrar um material, alguma coisa do MPB, que eu tocava, eles gostavam disso e tal. Mas Osiel, cara, sempre foi quem evidenciava mais. Falava para mim, Uhum. ó, estudar, cara, que eu estava como baixista naquela época, mas vira e mexia, eu estava tocando alguma coisa de abertura no culto, né, para mudar alguma coisa no arranjo lá do Som da Vida. E aí, eu sempre me falando disso, mas eu nunca tinha te ouvido tocar, cara. Quando foi em 2015 para 2016, eu dava aula para umas crianças e aí me instalou a ideia de fazer um recitalzinho e trazer sempre um profissional para tocar. Foi aonde ele me falou de você, tem Tiago, cara. Dailon também, sempre falando. E foi aonde eu te conheci. No ensaio à tarde, você estava tocando, você estava ensaiando e eu falei, cara, isso aí não vai dar certo nunca, cara. Que era bateria e guitarra, né? Eu falei, não vai dar certo em lugar nenhum. Cadê o Eu falei, baixo? Cadê o teclado? cadê o baixo? Cadê acostumado com isso, né, cara? Sempre o groove em volta ali, o solista. Eu falei, não tem como dar certo, cara, isso vai ficar vazio. Eu estava de zelador naquela época na igreja, e meu irmão chegou mais cedo para assistir também. E eu vi que ele estava gostando, cara, porque ele é assim, é um músico que já tem uma experiência de carreira, já tocou aí fora,
E ele, se tiver ruim, ou ele vai sair, ou ele vai te chamar e vai dizer que tá ruim. Ele não saiu, nem falou que estava ruim, então eu falei, pô, o negócio então tá rolando, entendeu? Porque essa coisa que você toca hoje, mais sofisticada, assim, hoje eu consigo até entender algumas coisas, mas na época, cara, era meio que inglês para mim, era um negócio muito difícil de absorver, muito ruim mesmo. Aí mas de alguma forma eu gostava, cara. Eu sei que é difícil, mas de alguma forma aquilo me fazia ouvir de novo os álbuns, me fazia ficar ouvindo. Só sabia que sem aula eu não ia conseguir tocar. E foi aonde conheci, cara, lá no recital lá o Free Gospel Jazz, era o É nome do verdade, festival. é verdade, é verdade. E aí você chegou a fazer a aula comigo, depois acabou que foi para Exatamente. Bahia e tal, aquela confusão toda. E aí é aquilo que a gente chegou até a conversar, que é, uma vez, recentemente, agora você falou com até uma pessoa que estava querendo entrar no DNA da improvisação, você falou com ele de uma maneira que eu guardei suas palavras, que você falou sobre comprometimento e que você aprendeu isso comigo. E assim, aquela sua fala me marcou muito. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre aquilo, sobre a diferença como é que é? Eu não lembro como você falou, que eu te mostrei que o caminho do comprometimento, que era o caminho que ia te levar para onde você queria. Que não era tipo uma aula aqui, outra aula ali, um macete aqui, ou um PDF, que o negócio tinha que ser que improvisar, o buraco é mais embaixo. Exatamente isso aí. Quando eu saí daquela fase lá da DJ, que eu estava nativa, ali tocando, tal, tocando, mas sem material, sem nada, sem um método, essa é a palavra certa, sem o método, cara, eu não estava conseguindo, entendeu? Desenvolver nada mais, nem relacionado à harmonia, nem a questão de tudo, né? De tudo que o DNA me propôs, eu, eu vi que não tinha mais a saída. E foi onde eu tinha feito aquela aula com você e voltei a te ligar para mim, na verdade, comprar outras aulas daquele tipo. Falei, já que eu estou distante, Tiaguinho deve dar aula online também, eu vou tentar comprar essas aulas à distância, especificando algumas coisas, né? Até te falei da MPB, da Bossa Nova, da harmonia desses caras, falei de escala, de improvisação, tudo também. E isso algumas vezes, não sei se você lembra, mas Eu lembro. começou a se anunciar, assim, foi na época que você começou a divulgar o DNA. Eu nem sei se nessa época já tinha aluno, ou como é que estava, mas eu tentei várias vezes, cara, comprar umas aulas por fora. Eu achei que, na verdade, o conteúdo que eu tinha daria para estudar, né? Mas foi aonde eu percebi que o conteúdo que eu tinha, cara, estava muito incompleto, estava muito cheio de lacuna. Até você que me mostrou isso aí, estava muito solto. Eu achava que sabia os intervalos, mas na verdade, se me perguntasse, eu não sabia responder. É. Eu achava que sabia a cifra, cara, mas também né? Na hora do vamos ver ali. Então, eu estava sem comprometimento nenhum, cara. Aquele cara que Você pegava. entrou no DNA você entrou no DNA sem saber como é que era. Você não sabia. A gente viu desde intervalo, né? Foi, exatamente. Do zerinho lá do intervalo. Do zero. Você acho que foi o aluno do DNA que conseguiu, que começou assim mais da base mesmo. É, Começou mais da base. E é interessante, né? Porque isso aí é um medo de muitas pessoas que querem entrar no DNA, que falam assim, mas eu não sei se isso é para mim, porque vai ter que aprender as coisas, eu nunca estudei, não sei o quê. E esse foi o seu caso, né? Você entrou lá para fazer, você entrou lá para botar a mão na massa, para ver campo harmônico, para ver intervalo, para ver formação de acorde, para tocar os acordes e chegar a improvisar sem pensar em escala. Então, quer dizer, é um negócio que realmente foi uma evolução, né? Foi um com salto certeza. Sim. na sua vida, foi um negócio impressionante. Eu fico impressionado quando vejo o salto que aconteceu com você, entendeu? E aí, o que acontece? Deixa eu te perguntar. Você Você participou da semana, agora eu não vou lembrar, semana, jornada da improvisação, alguma coisa. Você participou depois entrou. Você entrou em não, setembro de 2021. E 21, Exatamente. Setembro de 2021. Inclusive,
tem muita gente que me acompanha até hoje, desde aquela época e até hoje não se decidiu. E aí você entrou, botou para quebrar e tá aí, ó. Cara. E tinha alguma coisa que te parava de entrar no DNA, assim? Alguma coisa que te dava medo, sei lá, ah, será que eu vou conseguir? Ou alguma coisa assim passava na sua cabeça que te ou quando você estava lá na Bahia, você decidiu entrar no DNA, você já estava decidido. Como é que foi essa história aí? Sim, Tiago, exatamente quer ver, cara, uma coisa que me deixava sempre com o pé atrás foi a questão da modalidade, assim, online. Online? É, É, eu achava isso é que isso não comum. ia dar certo. Muita gente já tinha me dito que não dava. Eu estava com isso na ideia, entendeu? De terceiros. Eu nunca tinha Não, muita feito, gente tinha te dito que não dava certo. que não dava certo. Muita gente. E gente que já toca, porque é o pior, né, cara? Gente É, que já toca e pô, aí fica ruim. Aí você acredita, porque o cara é fica. isso. Mas eu aprendi uma coisa, Tony, que é o seguinte. Eu aprendi o seguinte. Um cara que hoje é o cara que eu sigo a metodologia dele, que não é aprendi a ouvir as pessoas que fazem, e não as pessoas que falam só. Então, você vai confiar numa pessoa que tem resultado. Se o problema é online, então confia em alguém que faz online. E É, dá certo. É essa pessoa que você vai ouvir. Agora, uma pessoa que fala, ah, não, online não dá certo, não. Mas você já fez online? Não, não fiz, não. Ué, então como é que você sabe? é, Entendeu? Como é que você sabe se você não fez? De onde você tirou isso? Então, isso é uma crença limitante, é uma coisa que existe muito. Né? Tem até aquela história de que a Eva, Eva, eu já estou no final da piada, a pessoa chegou para a mãe e falou assim: ó, por que você corta a cabeça do peixe para colocar no forno? E ela falou assim: sei lá, aprendi com a sua avó. Aí perguntou para a avó falou assim: e aí, por que você corta a cabeça? Ah, sei lá, aprendi com a sua bisavó. E aí foi perguntar para a bisavó e para tataravó, e a tataravó foi desenterrando todo mundo até chegar na Eva. Aí chegou na Eva, Eva, por que você corta a cabeça do peixe para colocar no forno? E a Eva respondeu assim: é porque o forno era pequeno. Então, quer dizer, não tinha nada a ver com cortar. As pessoas fazem aquilo sem nem se dar conta. Isso é uma crença limitante, que é aquilo que você já aprendeu, né? E acha, por que você faz isso? Ah, sei lá, porque as coisas sempre foram assim. Então, por aqui, as coisas sempre foram assim, então a gente faz assim. E essa é uma das coisas. Porque, assim, antes da internet, as pessoas tinham que fazer aula. Eu, por exemplo, eu fui ao Rio para fazer aula. Eu saía daqui, ia para o Rio, 130 quilômetros, para fazer uma aula. E era assim, só que hoje existe uma possibilidade de comunicação com o mundo todo através da internet. Então não existe mais isso. Mas aí, então, era só isso? Era a questão da internet ou tinha mais alguma coisa? tinha, cara, tinha. Medo de não conseguir, sei lá. É isso, cara, porque, assim, teve. Eu acho que tem uma parte da história. Quando você começou a anunciar a ideia do DNA, teve aquela jornada. Antes, um pouquinho daquela jornada, eu tinha visto uns vídeos seu que acho que aquilo, cara, acho que aquilo ali é uma moeda rara pra caramba. E acredito que se me induziu, cara, se me levou, né, a estudar com você, acredito que quem vê aquilo ali vai acabar se convencendo. Foi a ideia o que os mestres querem te ensinar. Ah, aquela Aquele, série. pô, cara, você é doido. Eu fazia esse Aquela cara série do com ouro YouTube. mesmo, né? Tem, Quando eu vi você tem mostrar 12 episódios. Me conta isso, aí. eu acho que eu assisti dois. Eu devo ter Uhum. assistido uns dois só. Mas quando eu vi você mostrar a ideia das matrizes, os caras, assim, os ancestrais, né, na música, os caras Os caras são os maiores, né? Eles os são os maiores. maiores. Mas teve uma parte que você mostrou eles fazendo e mostrou um pouco da galera da modernidade, o Nelson Faria usando a ideia ali. Eu falei, poxa, velho, o cara tem um ouro lá para entregar mesmo, porque eu nunca tinha visto assim nada claro, a galera mostrando na mão, assim, os caras fazendo o que o pessoal faz. Porque, como eu falei, o bebop, meu ouvido era surdo para aquilo, cara. Eu não conseguia. Muito bonito, muito convincente, mas aonde está, né, cara? Onde é que está isso? Qual é a progressão disso? Eu estava muito perdido com relação a onde está aquilo, né? No que era aquilo. Então, aí
quando eu vi aqueles vídeos, você me perguntou sobre a ideia né, o que eu temia, era isso, cara. Eu falei, cara, isso deve ser muito complexo, não sei se no prazo do curso eu vou conseguir acompanhar isso, por ser muito distante do repertório que eu estava vivendo, que é acorde, né, cara? Acorde, tocava escala, mas tudo forma de exercício, a linguagem do que eu queria tocar estava muito distante de mim. Era das duas coisas que eu temia, era a longa distância não funcionar assim, o tempo do curso ser muito rápido e eu também não consegui desenvolver por não ter vivido aquilo até ali, cara. Eu acho que duas coisas que me travavam era isso. Entendi. Mas aí você decidiu na verdade, entrou numa das primeiras turmas do DNA, porque eu já tinha tinha feito uma aula, um workshop e tal, vendi esse workshop, mas depois quando eu fui para o DNA, você foi da segunda turma do DNA. Eu A acho que gente já tinha se falado na primeira, você já tinha falado, já tinha entrado, foi, participado, mas não rolou. foi. Eu não lembro se foi questão de grana, não sei o que foi. Foi. Você falou que tinha que se programar, se ajeitar lá para poder entrar e tal, já sabia o valor, e aí já falou, não, na próxima eu tô. E aí aconteceu que isso é uma coisa também importante, né? Porque assim, tem muita gente que fala assim, não, eu tô me programando, o cara tá se programando há 20 anos. Não é tudo mentira, não entra. Então, como prioridade. Prioridade, Como prioridade. E assim, você entrou no curso. Foi fácil para você estar dentro do curso? Foi fácil para você comprar o curso? Foi nada, Thiago. Foi Como um é que ato era, de fé. como é que era a tua vida lá na Bahia? Me conta aí. Cara, você... A vida, assim, cara, para um cara que vem, vive no Rio e tal, aprende profissão, trabalha, pega uma grana, você volta para Bahia, cara, é você sair do mar e cair numa piscina, cara. É assim, entendeu? Você vai sobreviver, cara. Você vai Você sobreviver. estava trabalhando com o que lá? Eu tava até em lavoura, cara, eu trabalhei. Capinei foi de enxada lá, mano. Você Madeira fazia. Eu vi que às vezes você entrava na aula ao vivo, você entrava você estava no meio do mato, né? no meio do mato, cara. Não tinha internet lá em casa. Pegando o Wi-Fi do vizinho, como é que era aquela história? Exatamente, Wi-Fi. Cara, o lugar é horrível, cara, para comunicação. Assim, operadora de celular é muito difícil. Tem que ir para cima de um monte, chegar em cima do monte, subir numa árvore para pegar um sinal e tal. E a internet não tinha mesmo, cara. O último ponto de internet, ele ficava assim, eu acredito que 1 quilômetro, cara, talvez de distância, próximo ponto. Para você ter ideia, cara, fé é uma arma, cara, porque eu falei, eu vou fazer o DNA, velho. Independente de eu estar aqui, ou se eu tiver de alugar uma casa na cidade para ter internet, eu vou fazer. Aí, cara, as coisas vão acontecendo. Deus, cara, vai fazendo as coisas acontecer. Chegou um primo meu lá e comprou umas terras em frente à nossa casa e pediu a internet. Faltavam alguns postes, cara, pouco aconteceu, entendeu? É isso Aí aí. era de lá que eu estudava. Sabe o Ia que para que eu acredito, Tony? Ó, eu não sou, eu não sou da igreja, né? Mas eu acredito em Deus e eu tenho uma tradição também na minha família e tal. Eu fui seguindo outro caminho na minha vida, mas assim, tem uma passagem da Bíblia que Jesus, ele fala assim: remova a pedra, não tem aquela passagem? é, Tem uma parte que cabe a gente. A gente quer que Deus faça tudo. Tem até a piada, né, que o cara fala assim: Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Deus, por favor, na loteria. Deus, pô, deixa eu ganhar na loteria. Deus, deixa eu ganhar na loteria. E aí teve uma hora que Deus olhou para baixo e falou: pô, pelo menos compra o bilhete. Né? Tem que fazer alguma coisa. Essa parte cabe a você. E aquele negócio, remova a pedra. Tem uma parte que cabe a gente. Deus está esperando ali para te ajudar, mas se você não faz a sua parte, não acontece. Né? E quando depois que a gente, depois das decisões mais difíceis, é que vem as maiores vitórias. Só que a gente está esperando o quê? A vitória antes de fazer alguma coisa. não chega. Foi o que você fez. Você decidiu entrar no DNA e vamos embora e vai acontecer. O que tiver que acontecer, vai acontecer. A gente esperar a situação ideal, o momento ideal, perfeito para poder fazer as coisas. E tem gente que espera assim a vida toda. É verdade. Ó, duas coisas que eu lembro dessa época que me marcou muito foi uma vez que estava chovendo e que você montou uma barraca do lado de fora.
para fazer a aula, para não perder a aula ao vivo. Cara. Naquela época, eu fazia, para quem não sabe, naquela época eu fazia aulas ao vivo e o Tony teve uma vez que estava lá na barraca, eu olhei, quando entrou, ué, Tony, como é que tá aí? Não, pô, tô fazendo uma barraca aqui, porque tá chovendo e tal, e tome aula, e tome escala, e tome troço. Cara. E foi aquela vez, né? E foi a outra vez do negócio da cobra. Como é Rapaz. que é o negócio da cobra? Poxa, Conta aí. assim, eu sou um defensor, cara, da natureza, mas nessa situação acabou não tendo jeito, cara. Tava chuviscando também. Nesse dia você não viu, mas a telha também da barraca tava em cima. Tava em cima. E é mato, pô. É selva de um lado, mata do outro, tudo fechado por mato. Eu tava com a cadeira tocando, cara, e de olho, conversando com você aqui. Meu primo, que tem aqui, dono dessa casa lá na roça, tava dentro de casa. E eu tocando. Quando eu só vi, o bicho passou. Por dentro da minha cadeira, por baixo dos meus pés. O gato viu, né? O gato viu, cara, e correu atrás quando eu vi uma cobra enorme, cara. É um tipo de víbora preta que tem aqui, cara, na roça aqui. E acabei dando um salto, cara. Dei um pulo lá, cara, mas era caminho dela, pô. Tava no caminho dela. Eu só vi você sumindo. Eu falei, ué, o que houve? Daqui a pouco você volta com a cobra. E aconteceu, né, cara? E assim, independente de tudo, você chegou lá, você fez. E assim, Tony, é aquilo que eu te falo, que eu falo para todos os alunos que conseguem, que chegam a improvisar sem pensar em escalas. É só o começo. Ainda tem muito mais para explorar. Só que agora eu consigo conversar com você e falar sobre experiências que você tem quando você toca que não dava para falar antes. E as pessoas ficam muito presas ao cognitivo, ao saber, acumular conhecimentos, acumular PDFs para nunca ler, né? Acumular aulas, links do YouTube para nunca ver e aquela coisa toda. Só que na verdade a transformação ela acontece quando você troca conveniência por comprometimento. A verdade é essa. Quando você decide fazer. Eu tive uma professora na Unirio de piano que ela falava para mim, Tiago, você tem que fazer, você não vai fazer para ver, você tem que fazer com que dê certo. Inventa de dar certo. Faz o que tem que ser feito para dar certo. E não, eu vou ver se eu consigo. Não, eu vou fazer com que dê certo. Isso aí. Bom. Isso é proatividade. E aí, me conta aí, depois que você começou a aplicar o método, quais foram os resultados que você teve? Assim, a estranheza, cara, do braço é uma das coisas que já não faz parte, né? Já consigo ver melhor. Isso foi uma coisa que eu me libertei. Transitar de uma escala para outra, transitar de um acorde para o outro, andar no braço da guitarra. E Isso, tem o então, vídeo, né? Tem o vídeo que você gravou, que depois também as pessoas vão ver. Isso então era um monstro, cara. Acho que uma das mudou o tom, acabou meu mundo. Entendeu? Essa coisa aí, mudou o tom, acabou meu mundo. Que tipo de escala usar? Isso é um problema gravíssimo, porque tu pega um bocado de aula no passar do tempo, tu pega um bocado. Eu mesmo já tive muitos métodos, cara. Já assisti muito tutorial. Eu acho que isso, ao invés de ajudar, atrapalha. O É cara muito. vai ficando confuso, você vai acumulando um monte de conteúdo e aí você fica com aquele monte de informação na hora você não consegue acessar nada. Não Por consigo. quê? Porque a sua mente não foi feita para isso. Você tem que falar a língua do seu cérebro, que a chave é o quê, Tony? Repetição. Repetição. Não, então, já que você me perguntou isso, agora antes de eu vir para a Bahia, tinha um menino lá fazendo aula de música da igreja mesmo, essa coisa simples, né? A harmonia ali do louvor da igreja, três, quatro acordes. E foi uma coisa que me ocorreu assim até na hora da aula dele. Aquelas aulas que você me deu, Tiago, que você faz a frase, eu achei aquilo monstruoso, cara. As frases do 251,
mas agora com um desafio a mais, que é você cantar os baixos do 2/5, né? Pô, isso aí, cara, isso aí na minha mente hoje, agora, né? Na época foi Uhum. brabo pra caramba, mas agora eu consigo entender que quando eu bato, eu toco um acorde de tônica, aí eu tenho o baixo na quinta, olha o que me ocorreu, cara. Se eu faço uma quinta aumentada ali, eu tenho um sol diminuto, cara, na harmonia, né? Mas agora eu entendi porque se eu sei a quinta, eu sei que a quinta eu posso andar meio tom com ela. Quer dizer, pô, cara, eu acho que isso também na minha mente agora já está mais claro. Em que intervalo eu estou, né? Uhum. Estou na sexta, eu posso cair na quinta, eu estou fazendo a terça do acorde, mas eu tenho o baixo na minha cabeça que eu posso cantar ele se eu não tiver um baixista. Pô, cara, eu acho que isso aí é uma coisa que está me ajudando pra caramba. É isso, em relação à harmonia. É os intervalos que eu sei a função que ele tem agora dentro do acorde. Entendeu? Exatamente. E outra coisa, né, é confiar no nosso piloto automático. É isso aí. É treinar para depois não pensar e confiar no piloto automático. Exatamente como você. A música da gente é muito simples, né? Da igreja. Sempre cai naquele dó ali. E agora eu sei que o baixo do quinto grau é interessante, cara. É interessante. Entendeu? Olha um lance que eu descobri. Eu estava caindo no acorde do quinto grau, eu caí no acorde de tônica, né? Mas se eu fizer o baixo no quinto grau e eu faço um diminuto de passagem, eu caio no relativo, porque lá menor e dó é relativo, né? Isso. E funcionou. Na prática, eu falei, pô, tô aprendendo esse negócio ali. Você está abrindo muitas possibilidades harmônicas e principalmente porque você veio lá da base, você veio lá do começo. E Eu aquele sempre, vídeo que você fez recentemente improvisando, depois quando eu confrontei com o primeiro vídeo, cara, é notório, assim. Eu não sei o que que você sentiu. O que que você sentiu quando você viu aquele vídeo que eu te mandei? cara, é assim, outro músico, cara. Não é? Outro É músico. notório, cara. E ó, você tem muito ainda para aprender. Todos nós temos, eu tenho, todo mundo tem. Mas o mais importante a música a gente nunca chega. É igual um horizonte que a gente vai toda a vida, né? Agora que você está aí na Rio das Ostras, semana que vem eu vou aparecer aí. Maravilha, tô te Semana, esperando. semana que vem eu vou aparecer aí. Perfeito, A gente vai se encontrar, maravilha. tomar um Tá café, vendo que bater um novo papo, vídeo você vai tocar? tocar um pouquinho, bater um papo. Agora, Perfeito. a música é igual ao horizonte que a gente vai toda a vida, mas tem marcos nesse processo, entendeu? E você conseguir conectar os acordes, igual você fez em todos os tons, pô, e com ideias, né? Não é só escala, É, né? né? Tá fugindo as ideias do Thiago Guzzo agora lá. Cara, isso aí tá na tua mão agora, ninguém te tira. Isso aí que você conquistou tá na tua mão. Os acordes de referência, você enxerga o acorde de referência, mas você não pensou nele. Você começou a tocar quando você percebeu e aqui é a sétima maior do acorde que está aqui. Ele está acontecendo na sua cabeça. E Isso ele aí. vem sem você forçar para. Não, qual é o acorde? Não, ele vem. Confia na É, tua mão que vai é, vir. ele Entende? acontece. É isso que acontece. É isso que é o poder da metodologia, de você Outra confiar no coisa, seu piloto automático. teve outra coisa ali que eu não. Assim, eu já sentia isso há muitos anos atrás, que a música, que era possível fazer, mas, assim, por não conhecer o caminho, braços, as coisas, eu não conseguia fazer. E teve um tutorial, que eu não me engano, foi um desses tutoriais que você fez, eu não lembro se foi o Donali, foi um outro. Você fala disso e eu tocando agora em cima desses play aí que você mandou, usando os mapas, usando essa ideia, né, de conhecer ali, aconteceu que é você ter o acorde na cabeça de referência, então você está tocando em um, como você já tem o mapa do outro, eu consegui até antecipar uma nota antes, cara. Chegar nele antes do. Você deve ter assistido o vídeo aí, você percebeu. Eu falei, pô, Uhum. né? Já está no Exatamente. automático, você pode até não saber, cara, mas a nota, ela conduz você a chegar na outra, né? Aham. Tem um sentido ali.
A ideia de aproveitar a mesma nota para o outro acorde, cara, coisa que se você tiver de ficar decorando, ficar assim, não vai rolar. Exatamente. E, ó, você sabe disso porque você sentiu isso na sua pele. Você viu isso acontecendo com você. E eu sei disso. Os outros alunos do DNA que conseguiram também sabem disso. O Rodrigo, o Hugo, suma, que conseguiram, sabem disso. Conseguiram ver isso acontecendo na mão deles, né? Igual aconteceu com você. E quem está de fora, por mais que entenda como é que é, o Thiago fala das matrizes, e aí tem um mapeamento, e aí você internaliza e tal, mas enquanto não acontecer com a pessoa que está lá, você aí que está assistindo agora, enquanto não acontecer isso com você, vai ficar só no mundo das ideias, vai ficar só no campo do saber, vai ficar só no campo do cognitivo. Você precisa mais do que isso. O campo do cognitivo, do saber o que as coisas, o que são as coisas, é como se fosse o oceano por cima. Agora, eu estou convidando você a mergulhar fundo para ver o que tem lá dentro. Aí é o sentir. Quando você sente isso, por mais que a gente tente explicar, chega uma hora que não dá mais para... Né? Tem certas coisas que a gente consegue compartilhar, outras não. Experiências pessoais, principalmente essa, de uma transformação na maneira como você faz. Porque o fato, Tony, é que você está criando essas sinapses. Você está criando essa rede neural para conseguir executar isso antes da hora. Esse negócio que você falou de antecipar o próximo acorde é muito legal. Muito e é um legal. negócio que meio que tem umas horas que você fala assim, caramba, parece que não fui eu que escolhi, né? Isso é exatamente isso, cara. Exatamente isso. Parece Exatamente. que eu não fui eu que escolhi. Até uma coisa assim, quer ver? Eu tive a experiência de... se eu não me engano, foi até você, cara. Eu nunca te falei disso. Aproveitar, deixa eu falar. Teve duas músicas que você gravou lá no estúdio de Juran, que foram minhas, cara. Na verdade, eu vendi aquelas músicas de uma banda chamada Dom Vitae. Uma banda de É verdade. teve uma que foi... Você não vai lembrar que você tocou muita coisa naquela época. Foi Nós Te Adoramos e uma música chamada Provisão. Não lembro. Naquela época do estúdio eu gravava um monte de coisa, eu não lembro. Estava gravando muito naquela época lá, mas você botou até, o Júlio me falou até que você botou um negócio de uma poliharmonia, gravou uma harmonia, depois botou uma outra. Eu sei que ficou muito bom, cara. Poliacorde. Isso, ficou muito maneiro. E eu tive a experiência de compor, nunca estudei composição, mas aconteceu de eu, na hora de escrever isso, colocar frase na música, cara, que eu não tinha nem essas frases no meu repertório. Eu não tinha. Entendeu? Teve até uma frase da primeira música que eu escrevi, que foi um lance que eu disse assim: há tempos que com o tempo, só o tempo é capaz de refazer. Pô, velho, eu tinha 16 anos, entendeu? 16 anos, mas eu vim da igreja, né? Eu vim ouvindo coisas sobre fé, sobre o tempo, sobre tudo. Então, uma hora, a coisa acontece mesmo com relação... Mas aqui, falei, pô, aqui é outra parada. Mas a intuição é a mesma coisa. Tem que confiar na sua intuição. A gente tem que confiar. Você que está assistindo, confie em você. Agora, passa por onde? Dê o próximo passo. Faça o dever de casa e depois confie em você. A gente não pode se cobrar pelo resultado, mas a gente pode se cobrar pelo processo. Porque assim, o resultado eu fiz o dever de casa, fiz. Na hora que eu fui solar, deu errado? Deu errado. Então eu não preciso me cobrar. Eu fiz o dever de casa. Significa que eu ainda não estou no momento. Entendeu? O problema é que as pessoas se cobram pelo resultado sem o processo. Né? Eu não consigo solar, eu não consigo conectar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Meu solo sobe, desce, escala o tempo todo. Mas espera aí, o que você está fazendo hoje para mudar essa história amanhã? Foi assim que eu me senti, cara. Eu caí nessa real aí. Com relação à composição do instrumento, eu falei, o instrumento tá estranho para mim, não vai dar mais para ser assim, eu tô sem norte, cara. Tô sem norte. Foi onde eu decidi estudar, cara. A gente não pode romantizar um instrumento. Achar que o dom e o talento e vai acontecendo. Não, você vai passar a vida toda sofrendo. Senta,
o bumbum na cadeira e aprende o que tem que aprender. E outra coisa, eu falei com uma pessoa esses dias, foi ontem, sobre arpejo, que ele falou assim, meus solos saem arpejo para cima e para baixo. Aí eu falei assim, mas espera aí, o que você pratica? Aí ele falou, pratico muitos arpejos. Eu falei, então, você está sendo bem sucedido? Não é? É Se eu verdade. pratico muitos arpejos, no meu solo sai arpejo, pô, então eu estou sendo bem sucedido. É verdade. Imagina se você praticar as frases, vai sair frase, pô. Não foi frase, é. É o Né? resultado mesmo, cara. Agora, estranho seria se eu estivesse praticando os arpejos e estivesse saindo outras coisas muito loucas, né? Você percebe? O nosso cérebro ele entrega aquilo que você dá para ele, Cara, é lógico, é. entende? Isso é muito legal. E outra coisa, como é que você, assim, essa é a pergunta mais importante de todas. Hoje, como que você se sente depois que você conseguiu alcançar o resultado de improvisar sem pensar em escala? Cara, realizado, velho. Eu acho que realização é a palavra certa para isso. Porque eu tô com 40 anos. Bicho. Eu toco desde, assim, pego instrumentos, né? Desde 14, 15 anos de idade. Muitas águas rolaram de lá para cá. Vivi muitas ilusões, cara. Muitas ilusões. E tive, na verdade, não tive bons mentores com relação a isso. É mais ou menos assim. Mas eles me ofereceram o que tinha para me oferecer, né? Eu passei por igreja. Na igreja a gente é voluntário mesmo, né? Serve a Deus, serve os Uhum. irmãos. E nessa pegada a gente acaba. Acho que é inocência mesmo, né, Tiago? Eu vou dizer que é inocência, cara. Acredito. Mas eu, no momento que a gente já conversou no início, que eu descobri você lá na Serra, cara, vi você mostrando, oferecendo isso, cara, eu aproveitei, cara, minha oportunidade. E assim, estou chegando nos meus 40 com a sensação de um presente, cara, de uma realização. Estou tocando melhor, cara. Não sou, assim, tudo aquilo que eu queria ainda, mesmo porque você me disse isso no começo do curso, você falou, Tony, você não tem nem noção de onde você pode chegar. E não tinha mesmo, cara. Não tinha. Eu achei que tudo era você conseguir fazer os solos que já existem, mas estou descobrindo que não é isso só, né? Que os caminhos podem ser aquelas frases mesmo que você me deu no início, as 10 frases. Hoje eu consigo já convencer elas de outro jeito, né? Tem Uhum. caminhos que você pode aproveitar é que a gente aprende que o cara pega uma nota e convence ali. Então você decora aquela frase, mas tem outras notinhas ali, cara, que também pode convencer em algum outro lugar. Eu estou percebendo isso, cara. E uma frase vira 10, Vira 10 10, frases cara. viram 100, 100 frases viram 1000. É isso, cara. Eu estou percebendo que isso pode, vai me dando uma outra. Teve até um pedacinho, né, que eu escrevi, que mandei para você, que estava incompleto. Falou, Antônio, tem mais um compasso aqui e tal, cabe mais uma ideia aqui. Cara, acho que isso é enriquecedor, cara. Acho que isso é enriquecedor. Minha linguagem dentro disso que eu estou aprendendo com você, que é o jazz, que eu gosto, está melhorando, cara. Está melhorando. Sinto que tá fluindo. Tô conseguindo me entender tocando, cara. Porque meu som estava muito ruimzinho, estava muito sem sentido. Muito. Então, eu estou realizado, cara. Acho que a palavra que resume seria essa. Porque tem tem a questão assim, técnica, né, que a gente pode falar, que agora eu consigo tocar os solos, se tiver um 2/5 eu consigo improvisar, se eu consigo tocar em todos os tons, você pode dizer coisas assim, né? Que essa é uma questão mais técnica, Isso é. né? E é uma questão, inclusive, que dá para você mostrar, eu consigo tocar no 2/5, olha aqui, tocando 2/5. Igual, por exemplo, tem o vídeo de você tocando em todos os tons, conectando os acordes em, em vizinhos de terça, né? É. Tipo dó, mi bemol, aí depois sol, si bemol e assim por diante, andando no ciclo de quintas, que é um negócio difícil de fazer, ainda mais andando em toda a extensão do braço, ali tá registrado. Agora, existe um outro lugar que ainda é mais profundo, que é o lugar do sentimento. É o que isso representa para você, Caramba, é. Aí é. entende? Porque aí a experiência é única, entendeu? Pode ter pessoas que tocam muito melhor, mas que não estão sentindo a alegria que você está sentindo.
De fazer, porque o mais importante não é onde você está, e sim de onde você veio. É sério? E a construção que você fez, independente do preço que você precisou, né? Do custo do dinheiro, vamos falar assim, né? O dinheiro que você teve que pagar, que não foi fácil para você, Não é. né? Mas que é extremamente importante porque ele é uma maneira de mostrar o comprometimento, Exatamente. independente do tempo, da falta de tempo, né? Que era difícil para você, né? De fazer. Foi difícil para você passar por isso tudo e eu vi, pô. Entendeu? Eu vi. Quem trabalha aí, está assistindo aí, quem trabalha na roça, sabe como é, pô. É, Entendeu? Sabe que não é fácil. não. Independente do tempo, independente da grana que você teve que investir, que não foi um dinheiro que tipo, sabe, isso aí não vai nem fazer falta. E também independente de você não acreditar em você naquela época, de você achar, será que eu consigo? Será que é para mim? Será que vai dar pé esse negócio? De você ter medo independente de você ter medo do digital, do curso online, você foi. Porque, assim, é igual, eu falo que é igual pular de bungee jump. Se você quiser pular de bungee jump, vai ter a sensação, eu tô falando, eu nem pulei, nunca pulei, né? Devia pular, né, para falar com mais propriedade. Exatamente. A sensação que as pessoas que pulam descreve é uma sensação maravilhosa, não sei o que, tá. Só que não tem como viver essa experiência sem pular. Não tem, cara. Não E vai outra ter. coisa, se você ficar esperando o medo passar para você pular, você vai ficar ali na porta daquele negócio, na beirada ali, a vida toda. Porque vai ter que pular com medo e tudo. E vai ter que ser aquele ditado: tá com medo, bota a fralda e vai assim mesmo. Porque senão o medo não passa. Sabe por quê, Tony? Porque essa sensação de será que eu consigo? Ela existe dentro de todo mundo porque o seu pensamento ele evolui com as suas ações. Então, se você hoje, uma pessoa não é capaz de fazer, você que está me assistindo, se você não é capaz de improvisar sem pensar em escalas, você vai achar que improvisar sem pensar em escalas não é para você, é óbvio. Porque o seu pensamento, o seu cérebro, ele conduz tudo, ele controla tudo, os seus pensamentos, é ele que está fazendo. Né? E as suas habilidades também. Então, quando você fala, eu consigo improvisar sem pensar em escalas, se você não tem essa habilidade ainda, qual é a resposta que você acha que vai vir na sua cabeça? Que você não consegue, horas. Então você vai ter que se lançar com medo e tudo. Agora, vale a pena. E o que você conquista fica para você pro resto. É igual andar de bicicleta. Isso que você conseguiu, esse lugar onde você chegou, ninguém te tira mais. Entende? Porque quando chega a acontecer, você fala, isso aí que você falou de caramba, eu consigo antecipar a chegada do próximo acorde. É porque está automático. Então ninguém te tira mais. É daqui para frente. É daqui para mais. É isso. Estou dentro. Muito bom. Tony, foi um prazerzaço falar com você. E você quer deixar aí o que você diria para as pessoas que estão querendo entrar no DNA da improvisação e estão com medo de não conseguir, medo disso, medo daquilo, deixando para depois? Cara, a mensagem que eu deixo é o seguinte: aproveitar, cara, que isso é uma oportunidade. Entregar o que você está entregando, Thiaguinho, com clareza, pô, assim, passando a bola pra gente, cara, isso é divino, pô. Isso é divino. Eu falo porque eu bati muito, cara. Eu assisti muitos tutoriais de vídeo e muita proposta de curso antes de eu me inscrever no seu, entendeu? E tem a galera prometendo realmente mágica, cara. Mágica, muita mágica. E eu não deu, pô. Foi 20 anos tentando viver de mágica, não deu. Então é o seguinte, cara. Abraça a ideia do curso e mergulha, pô. Acho que a palavra é essa. Entendeu? Assim, conversando com você, eu hoje tenho muitas analogias. Quando eu chego na igreja, me vem muita analogia. Uma delas é o cara que fala assim, chega para um banhista na beira da praia, vem de lá de dentro e fala, caraca, o mar é muito lindo, velho. Pô, tudo colorido, tem isso, tem aquilo, tem coral. Aí o outro lá sentado na areia fala, não é nada disso, pô.
O mar é isso aqui, ó. Areia e água. Entendeu? Porque ele não mergulhou, ele nunca vai saber o que tem lá. Uhum. Entendeu? Então, assim, essa emoção que eu passo de falar, cara, eu estou tocando, eu estou entendendo, estou me sentindo, estou me ouvindo melhor tocando, meu solo está sentindo. Assim, eu sei, cara, porque eu sei como eu tocava, como eu estava me sentindo tocando mal, e como eu estou me sentindo agora, e sei o que eu vi a partir do momento que eu mergulhei no DNA. Hoje aquela ideia de tocar a frase com o baixo na cabeça, bicho, só sabe isso o cara que entrar no curso e estudar. Então é isso aí, galera. É uma oportunidade. Tem que abraçar, senão ela pode até passar. É Então, verdade. Existem muitas metodologias, né? Tem cursos, tem malucos aí que prometem maluquice aí na internet e tem cursos bons também. é, Tem metodologias boas. Agora, aquela coisa, se o DNA da improvisação faz sentido para você, se é o que você quer, se é o que você se identificou e você só tá com medo, literalmente, olha, é muito doido por causa de, eu vou investir uma grana e eu não sei se eu vou conseguir. A verdade é essa, que a galera fala, geralmente é quando isso fala, também. eu não tenho dinheiro, na verdade, nunca é dinheiro, nunca é tempo. Tempo e dinheiro são as duas maiores desculpas do mundo. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. A gente fala que não tem dinheiro pro cara do sinal, pô. Você tá com carro, como é que você não tem R$ 1, pô? Você fala pro cara que você não tem R$ 1. Você não tem coragem de falar pro cara que você não quer dar o dinheiro. Em suma, tempo e dinheiro nunca é tempo e dinheiro. Não, e Geralmente é medo. deixa eu, para mim, não perder a deixa que você acabou me perguntando aí agora sobre a mensagem. Aconteceu uma outra coisa que eu não te falei. Lá a gente não tem cobertura de rede, de sinal de celular e tal. E eu tava, cara, eu tinha uma, eu tinha uma parte do dinheiro, faltava dinheiro para comprar o curso ainda. É? Você nunca falou isso, me diz aí. Não tinha. E eu precisava, cara, fazer um cartão para isso. Precisava fazer um cartão. E começou uma luta uma semana antes de conseguir. Cara, e quando eu não lembro se foi uma segunda-feira ou se foi uma sexta-feira, eu não lembro exatamente o dia. Mas eu sei que o cartão ficou pronto um dia antes de eu conseguir comprar o DNA. Caramba. Você falou agora, o dinheiro não é problema, cara, o tempo não é problema, cara. Isso não é. Quando você decide ir, as coisas se movem, cara. As coisas acontecem. É Tô falando verdade, ó. diante de Deus. Pô, que legal ouvir isso de você. Eu nunca não sabia disso. Quer dizer, isso é comprometimento, né? E assim, é legal que assim, o dinheiro que você investiu já foi. E se não tivesse ido aí, tinha ido em outra coisa. E outra coisa, Tinha. 2 anos teria se passado e eu não teria aprendido nada, eu estava pensando nisso. Nada. Estaria no mesmo lugar. Isso aí. Entendeu? Agora, você trocou. Que eu não vou nem falar papel, né? Porque hoje em dia nem papel é um número na tua conta. Você trocou um número na conta, no celular, por a realização de estar Uma mudança conseguindo de vida. fazer. Mudança. Então é isso que eu falo, cara. Entendeu? Não faz sentido. Se isso é prioridade para você, pensa se não é medo. Porque em 99,9% dos casos, na verdade, é medo. É E é mesmo. medo de não conseguir. Porque compra-se guitarra, É, pedaleira, o é, escambau. Por quê? A guitarra não vai me acusar de que eu não estudei. Ela vai me dar a alegria passageira, porque depois, no início, vai ser legal comprar um instrumento novo, uma pedaleira nova, uma caixa nova, não sei o quê. Mas que depois de um tempo, você vai olhar para a guitarra e ela vai te olhar. E ela vai saber que ela vai olhar para você e falar que é como se ela estivesse falando para você. Não adiantou nada. Porque a transformação vale mais do que dinheiro. muito, muito. O dinheiro passa, o tempo passa. Se não fosse ali, ia ser em outra coisa e não teria. O que aconteceu com muitos daquela época. E que devem estar assistindo agora também. Tem pessoas que deixam muito para depois. E assim, a nossa vida é assim. Hoje eu falei com um amigo meu, ele falou assim, cara, eu tô com 72 e ele falou, tô com 72 anos e depois que você chega nessa idade, você passa a contar os dias, você passa a contar por dias e não por anos. Tenho
5.000 dias, 10.000 dias no máximo. Tem que aproveitar. Tem que fazer valer a pena. E depois que você fez 40, eu estou chegando lá. Quando a gente começa a chegar nessa idade, a gente começa a perceber que, cara, tem que fazer a vida acontecer, cara. Aqui e agora. Se não deixa para depois, não acontece nada. Nada. Trocar, o que muitas pessoas fazem é trocar um número no celular pelo teu sonho. É um número no celular. Porque se você for parar para pensar, o dinheiro antes era um papel. E aí você está trocando um papel pelo teu sonho. Eu não quero... Quer dizer, na verdade, você está preferindo o papel do que o teu sonho, né? Aí, E agora é um número no celular. Que se não for com isso, vai ser com outra coisa. E às vezes muito mais superficial. E o sonho vai ficando para depois. Aí. E a gente é mestre em procrastinar, não é verdade? A gente é mestre em procrastinar. A gente deixa tudo para depois. Quem é que faz quem é que renova a carteira de motorista no primeiro dia? Não, deixa para o último. Entende? Então, se você confiar no teu cérebro, ele vai te sabotar. Sabota, cara. E depois, quando a tristeza vier e a frustração vier, você sofre sozinho. Consciente. Aquela vozinha na cabeça que fala, não, deixa para depois, nessa hora, te abandona. Te deixa sozinho. Não é fácil, não. Então é isso. É correr atrás da vida e fazer a vida valer a pena. Tony, obrigado pela sua participação. Foi incrível conversar com você. Foi uma honra. Obrigado pelo seu tempo. E a gente está junto aí, porque é só o começo. Agora tem os próximos níveis. Conto contigo, tamo junto. Um grande abraço. Obrigado, Thiaguinho. Boa noite para todos vocês aí.